Super Odd 20, Super Odd especial pro Bahia ganhar a Copa do Brasil. Você se encontra na Betsul e o link tá no comentário fixado. E tem uma outra Super Odd pro Bahia vencer o Fluminense hoje e ter mais 2 gols na partida, 4,60. Vale a pena demais também, tá no comentário fixado. Só aqui e só na Betsul você encontra Super Odds especiais em dia de jogo do Esquadrão. Então não perde tempo, vai lá apostar com cuidado, com responsabilidade, sabendo que a aposta não é investimento e sendo evidentemente maior de 18 anos. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. A TV Bahia disponibilizou mais um corte da resenha que eles fizeram no Bahia Cast com Everton Ribeiro. E este corte está sensacional, porque Everton Ribeiro fala do impacto, do tamanho, da força da torcida do Esporte Clube Bahia. Nesses últimos jogos, com a punição sofrida pela torcida organizada Bamô, não tá tendo bandeira, não tá tendo bateria, não tá tendo faixa, não tá tendo nada que possa entusiasmar e incentivar o torcedor a gritar cada vez mais alto na arquibancada. E ainda assim, a Fonte Nova está estremecendo, com a torcida apoiando, incentivando, do começo até o fim. E Everton Ribeiro falou sobre isso, falou sobre o impacto da torcida do Bahia, revelando inclusive que em um jogo, um Bavi, ele sentiu inclusive o ouvido doendo, né? Sentiu o barulho ensurdecedor da torcida do Esquadrão de Aço. Eu vou trazer esse recorte para você poder conferir agora o que disse Everton Ribeiro, já puxando o gancho para esse jogo importantíssimo de hoje contra a equipe do Fluminense, em que o papel do torcedor vai ser crucial, vai ser fundamental, para poder botar aquela energia intensa na Fonte Nova e buscar os gols o quanto antes para a gente poder encaminhar uma classificação, tendo em vista que o primeiro jogo é dentro de casa. Veja aí o que disse Everton Ribeiro. A torcida tava sempre lá, tava sempre apoiando, sempre torcendo, dando show. Então isso, quando eu cheguei aqui, eu tive a comprovação, né? Pô, teve um jogo que eu fiz um gol, não chegou a doer, eu comento isso aí em casa. Fiz um gol e a Fonte Nova... Aí eu fui bater um escanteio, tava doendo o meu ouvido, porque tava muito... Isso foi num clássico. Então, ali eu falei, caramba, aqui a pressão é grande também, então tem que correr atrás para corresponder, né? Não só eu, mas o time, né? Que é o mais importante. Meus amigos, vamos falar um pouco mais sobre essa partida, porque tem mais novidades do lado do Bahia e tem novidades também do lado do Fluminense. O departamento médico do Fluminense está praticamente esvaziado, né? Poucos problemas, jogadores de volta, eles preservaram alguns atletas na partida contra o Bragantino, que perderam por 4-2 e já está com todo mundo apto aí para poder jogar, inclusive Thiago Silva. Thiago Silva era uma dúvida, mas viajou junto com a delegação do Fluminense, já está um bom tempo aí fora dos gramados e volta exatamente nessa partida contra o Bahia. Não sabemos se ele vai começar como titular, mas a tendência é que isso ocorra, né? Então, vamos aguardar aí para ver como é que o Fluminense vem para esse jogo. E olha só, o Jornal Lance trouxe uma análise aí importante com relação à força que, principalmente, Renato Gaúcho tem em torneios de mata-mata, mostrando como o Fluminense é copeiro e como o Fluminense consegue aí levar melhor perante os adversários em decisões de mata-mata. Ele, inclusive, destaca que o Bahia vai ter que fazer o que o Chelsea fez, o único time do mundo que nessa temporada conseguiu eliminar a equipe do Fluminense. É outra realidade, é um outro contexto, é uma outra competição, é um outro momento das duas equipes. O Bahia vem muito bem também, mas é algo para poder se levar em consideração. Veja aí o que disse a galera do Lance. O Bahia vai precisar repetir o feito do Chelsea para poder vencer o Fluminense na Copa do Brasil. Eu vou te explicar o porquê. Hoje, às 7h30 na Fonte Nova, tem Bahia e Fluminense pela Copa do Brasil. É o jogo de ida das quartas de final. E o Fluminense do Renato Gaúcho ainda não foi derrotado esse ano em mata-mata. A única exceção foi na semifinal do Mundial contra o Chelsea. O Bahia vai precisar jogar igual o Chelsea? Óbvio que não. Mas é bem verdade que o Fluminense que a gente vê no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana e Copa do Brasil é totalmente diferente. A postura do time, a forma como o time combate, como o time ataca, como o time defende, é totalmente diferente. E para além disso, o Renato Gaúcho vai ter uma adição importantíssima. Uma adição não, várias. Thiago Silva está disponível para jogar. Ganso, que não jogou contra o Bragantino porque estava resolvendo questões pessoais, também pode retornar ao time, no caso, para o banco de reservas. O Renato já falou que prefere jogar com 3 volantes, então o titular deve ser o Nonato. Germancano também está disponível, ele iniciou o jogo contra o Bragantino. E ele é um dos artilheiros também da Copa do Brasil, junto com o Everaldo. São 2 dos que lideram a competição, com 4 gols, do lado do Ryan do Vasco e de mais um jogador do Atlético Paranaense. Mas o Fluminense está com o departamento médico zerado. Até o Otávio, que machucou no início do ano, está de volta. Não deve jogar, ainda está em fase de retorno, mas é uma opção para o Renato Gaúcho.
Com isso, o time titular deve ser Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva e Freitas. O Ignacio também está disponível, mas o Freitas era o zagueiro titular pela esquerda e assim deve permanecer. O Ignacio também vem de um retorno gradual. E o René pela esquerda. Martinelli, Hércules e Nonato. Renato, como eu disse, prefere jogar com 3 volantes e já disse em entrevista coletiva que essa é a forma que ele viu o Fluminense funcionar melhor. Mas quem também pode aparecer durante o jogo ou até no início da partida surpreendendo é o Lúcio Acosta, que foi bem contra o Bragantino, marcou o gol, ou até o Paulo Henrique Ganso, que oferece um controle melhor de posse para o time do Fluminense. Nas pontas, em grande fase, Canóbio e Serna. Os dois vivem uma das temporadas mais artilheiras da vida e podem inclusive aparecer em convocações para a seleção. A maior dúvida fica por conta do comando de ataque, Everaldo ou Cano. A opinião do torcedor vai mudar. Vai ter torcedor que prefere o Everaldo, vai ter torcedor que prefere o Cano, mas quem escolhe mesmo é o Renato Gaúcho. O fato é, como eu disse, os dois lideram a artilharia da Copa do Brasil. O Fluminense já ultrapassou as 2 últimas campanhas da Copa do Brasil. Em 24, caiu para o Juventude nas oitavas, em 23 para o Flamengo nas oitavas, e em 22 chegou à semifinal, mas caiu para o Corinthians. Dessa vez, o Fluminense já está nas quartas e conta com um retrospecto em Copas nesse ano muito favorável para seguir para a semi e chegar até uma final. Você acompanha todos os detalhes e toda a cobertura de Fluminense e Bahia às 7h30 na Fonte Nova, aqui no Lance. Bom, e com relação ao Bahia, a gente já falou recentemente aqui sobre Sanabria ser relacionado, falamos sobre o retorno de Eric Pulga e sobre como o Bahia deve ir para essa partida. E tem uma outra novidade que carecia de confirmação e teve a confirmação através da apuração da Gabriele Gomes do Globo Esporte. João Paulo também está relacionado para esse jogo. Ficamos na dúvida aí para saber quem vai começar jogando. Se vai ser João Paulo ou se vai ser Ronaldo. Mas ele passa a ser uma opção, está no bid, vinha treinando, está apto fisicamente, então vai ser relacionado para essa partida. Matheus Sanabria e João Paulo, os dois novos reforços que podem ser relacionados, porque o Luiz Gustavo não pode ser relacionado já que atuou na competição vestindo a camisa do Vasco na terceira fase contra a equipe do Operário. Então esses dois já estão aptos, já podem jogar e eu até arrisco a dizer que pelo menos um deles deve começar jogando. Esse é o meu palpite. E você, o que pensa, o que acha, qual a sua perspectiva para esse jogo do Bahia contra o Fluminense? Fala aí nos comentários. Para fechar, chances de Libertadores da América. A gente está focado aí na Copa do Brasil, é o nosso próximo objetivo. No final de semana já tem Brasileiro da Série A. O Bahia não perde a 4ª colocação na próxima rodada, mesmo que perca, né? Mas evidentemente que a gente não quer perder, nem podemos perder, mesmo que seja um jogo difícil fora de casa contra a equipe do Mirassol, a boa equipe do Mirassol. Mas a UFMG, o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, revelou que o Bahia tem 78,76% de chance de classificação para a Libertadores da América. Classificação direta, tá? Dentro do G4. Tomara que assim seja. Vai lembrar que essa avaliação é feita em termos proporcionais. Então o Bahia não só tem uma pontuação boa perante os adversários lá atrás, como tem jogos a menos. Então isso faz com que o Bahia tenha mais chance de conquistar mais pontos, né? Então o departamento leva isso em consideração. E você, o que acha? A gente vai para a Libertadores? Fala aí nos comentários, deixa seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?